Aqueles que nos acompanham pelas mídias virtuais, que tenhamos uma ótima noite, um ótimo trabalho, juntos formamos uma grande equipe que vai nos beneficiar. Nós vamos começar os nossos recados agradecendo a todos que colaboraram, compraram os convites do nosso almoço. Domingo foi um grande sucesso, estava uma comida deliciosa, até conversava com o Jefferson. Eu posso dizer que acho que foi o melhor almoço, e olha que eu vou em todos, hein? Não perco nenhum. Estava excelente o ambiente, as pessoas, as amizades. E falando em comida, os nossos trabalhadores se dedicam no final de semana, a começar por hoje, eles preparam um alimento, e esse final de semana vai ser fricassê, uma comida deliciosa. Teremos de carne seca, e para os vegetarianos de escarola. Então, depois de sair daqui, já temos alguns para a disposição, ou então, sábado e domingo, ligar para vir buscar aqui, é sempre uma delícia. Essa casa se destaca pelos trabalhos de assistência social, se destaca pelos cursos, e hoje a gente vai falar sobre o grupo de estudos Joana de Ângeles, que estuda um livro muito importante ditado pelo Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo, chama-se As Dores da Alma. É com um grupo de psicólogos, de pessoas que gostam de estudar sobre os aspectos da alma. Também temos a evangelização infantil aos domingos. Tragam seus sobrinhos, seus netos, seus filhos, 9 horas até as 10. Em média, a gente tem um nível de quase 200 crianças e jovens. Então, esse salão lota e os pais ficam junto com os pais, separados numa sala com psicólogos, conversando sobre assuntos ligados à infância. Também temos, por fim, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma simples, objetiva. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, terça-feira, a gente está aqui das 20h15 às 21h15 horas, grupo de estudo Boa Nova. Hoje nós temos a alegria de termos aqui a Vilma Capobianco, escondidinha aqui atrás, fala muito bem, vamos ter uma alegria de tê-la aqui conosco. E antes de começar, nós vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje ela vai tratar do capítulo 6º, o Cristo Consolador. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar as amarguras. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. É bem consoladora essa mensagem, não é? Do prefácio do livro, que hoje vai ser tema, que hoje é sempre primeira sexta-feira do mês, nós temos sempre um livro a ser divulgado. Esse livro é Jesus no Lar. Quem fez o prefácio do livro foi o Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Um trechinho só. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma
a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. No final, vocês vão ter a surpresa de ter um livro sorteado. Então, vão torcendo aí para a Vilma trazer para nós uma ótima palestra e depois sermos sorteados com um livro e levá-lo para casa. Um bom trabalho para todos nós. Assim, então, preparados que estamos, elevando os nossos pensamentos, sabendo que juntos o poder da oração se amplifica. Juntos podemos receber tudo aquilo que viemos buscar, tudo aquilo de que carecemos hoje. Apoiados nas mensagens lidas, lembramos-nos, Senhor, de Ti, Mestre, rogando que envolva a nossa Vilma em energias amorosas, envolva cada um que aqui está em energias amorosas. E todos nós temos alguém a quem agora endereçar uma energia amorosa, de saúde, seja física, emocional ou espiritual. Que possamos fazê-lo, porque por nenhuma oração fica sem resposta. Abençoa-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, companheiros. É um prazer estar aqui nesse final de semana, início do final de semana, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre Jesus. Me foi dada a tarefa de apresentar para vocês o livro determinado pela diretoria de doutrina, que é o livro do mês. Eu não sou muito garota propaganda, nem tão garota assim, mas eu trouxe o livro para mostrar para vocês Jesus no Lar. Antes de nós falarmos do conteúdo do livro propriamente dito, eu vou pincelar um pouquinho sobre os autores, para vocês saberem o perfil de quem escreveu. Bom, a psicografia de Chico Xavier. Chico Xavier não precisa de apresentação, né, minha gente? Mesmo quem está aqui por vez primeira, já deve ter ouvido falar. Além dele ser um grande médium, um grande homem, né? Que nos trouxe exemplos de simplicidade, de amor ao próximo, de vivência do Evangelho. Então, ele não precisa de muita apresentação, até porque eu não vou conseguir dizer tudo o que Chico Xavier representa para todos nós. Neio Lúcio é o autor espiritual. Neio Lúcio era um grande amigo de Chico Xavier, quando ambos estavam encarnados. E ele era um educador. E ele tinha uma grande preocupação com a educação primária. O que é a educação primária? A educação nas primeiras idades das crianças. Porque a gente se preocupa, né? Uma grande universidade, vai fazer pós-graduação e tal. Mas a gente precisa lembrar que a base é importante para que o edifício cresça forte, né? Então, as nossas crianças precisam de uma base educacional forte, importante, para que ele possa seguir a sua vida acadêmica. E Neio Lúcio, como educador, tinha uma grande preocupação: erradicar o analfabetismo de Minas Gerais, onde ele morava. Né? Então ele fez um trabalho brilhante na área da educação, com este propósito, trabalhando nos primeiros anos escolares das crianças, oferecendo-lhes um trabalho de alfabetização. Quando ele desencarnou, ele já tinha um vínculo com Chico Xavier, né? Importantíssimo, e então ele passou a transmitir mensagens para o Chico Xavier através de alguns livros. Um deles é este que nós vamos conversar hoje, Jesus no Lar. Ele escreveu uma coletânea de 3 volumes, A Vida Fala,
Sementeira de Luz, Alvorada Cristã, etc, etc. Todos livros com um cunho evangélico, no sentido de trazer o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Muito bem, então vamos ao nosso livro. Esse livro foi psicografado em 1950. Pois eu garanto a vocês que ele é atualíssimo. Parece que Francisco Xavier o psicografou ontem. Ele traz 50 lições, 50 momentos de Jesus com os seus discípulos na casa de Simão Pedro. Então, foram momentos íntimos de Jesus com os discípulos e seus afins, né? Esposa, sogra, vizinho do lado. Quem quisesse entrar, Pedro abria as portas da sua casa. Então eles trabalhavam o dia todo, quando chegava a noite, se reuniam na casa de Simão Pedro para conversar. E assim como nós, um ponto positivo desse livro, um dos pontos positivos desse livro, eles trazerem os discípulos de Jesus no formato gente como a gente. Eles tinham dúvidas, eles tinham medos, eles tinham incertezas, eles não sabiam muito bem alguns aspectos da Boa Nova, como colocá-la em prática, assim como nós. Nós também temos dúvidas. Quando a gente lê o Evangelho, quantas vezes nós já lemos a parábola do bom samaritano? 2.590, né? Cada vez que a gente lê, a gente descobre uma nuance que a gente não tinha descoberto na última leitura. Porque os ensinamentos de Jesus são perenes, são para sempre, são universais. E por isso profundos. A gente não consegue captar toda a mensagem que ele traz em cada parábola, em cada alegoria, em cada ensinamento. Os discípulos acontecia a mesma coisa. Então eles traziam as dificuldades dele, sentavam-se em volta de uma mesa e traziam essas dificuldades para que Jesus explicasse para eles como conduzir aquela situação. Então, em cada capítulo tem uma dúvida de Judas Tadeu, tem uma dúvida de Pedro, tem a dúvida de João, de Felipe e assim sucessivamente. Aí, como que funcionava isso? Eles chegavam, fazia-se uma prece, eles traziam essa dificuldade, esse questionamento. Jesus, através de uma parábola, de uma historinha, de uma alegoria, explicava aquele ensinamento. Eles faziam uma prece final e cada um ia para a sua casa descansar. Quando eu estou relatando isso, o que vem à nossa mente? Prece final, texto do Evangelho, prece inicial. Nós estamos nos reportando ao tão falado Evangelho no lar. O segundo ponto importantíssimo desse livro, Jesus inaugura o Evangelho no lar, na casa de Simão Pedro, quando ele trata desses assuntos. Ora, por que é importante o Evangelho no lar? Nós sabemos que dentro do nosso lar, nós estamos com os nossos parceiros espirituais que vão nos trazer as maiores lições. A lição da paciência, da resignação, da tolerância, do respeito mútuo, das ideias diferentes. Então, a hora de ceder, a hora de bater o pé e dizer não, não pode ser, a hora de dar o limite, né? A hora de ceder esse limite. É na convivência familiar que a gente aprende tudo isso. Porque da convivência familiar vem a convivência social. Então, o que eu sou na minha casa, eu sou no meu trabalho, eu sou no meu grupo religioso, eu sou na fila do metrô, eu sou na fila do pão e assim por diante. Então, forma a sociedade dentro do lar. Então, é importante que esse lar seja bem estruturado, não só com questões de saúde, alimentação, escola, mas também na questão moral e espiritual.
Aliás, mais importante do que tudo, porque nós sabemos que a nossa vida real, ela é espiritual. Então, nós temos que nos abagajar para esta vida real, que é espiritual. Aqui nós estamos no internato, né? No internato, aprendendo o que nós precisamos aprender nessa convivência para levar para a vida espiritual e angariar cada vez mais elementos para o nosso progresso. Então, Evangelho no lar. Como é que a gente faz isso? Jesus já deu a palhinha aqui, o spoiler. A gente escolhe um dia, a gente escolhe um horário, onde toda a família pode se reunir. Mas é difícil reunir toda a família, porque um vai estudar de noite, o outro chega depois não sei de que horas. Não dá, faz sozinho. Eu moro sozinha, eu faço Evangelho no lar sozinha. Sozinha entre aspas, porque a gente nunca está sozinho. Começa com o nosso mentor, que ele está sempre perto de nós, sobretudo no momento de oração, num exercício de fé. E aí a gente tem os nossos companheiros espirituais que participam desse momento. Então é escolher um dia, um horário, reunir tanto quanto possível a família, fazemos uma prece simples, saída do coração, abrimos uma página do Evangelho, que pode ser aleatória, ou pode ser na sequência, começando do prefácio até o capítulo 28, e a gente lê um trechinho pequeno, que é para não ficar enfadonho, comprido, e o nosso pensamento voar. 2 parágrafos, 1 parágrafo, aí a gente lê isso em voz alta e começa a conversar com as pessoas que estão perto de nós sobre o que nós entendemos desse trecho. Se eu estou sozinha, eu falo em voz alta o que eu entendi. Porque tem gente perto de mim que vai usufruir dessa lição. E às vezes a gente falando em voz alta, a gente absorve mais, né? Essa troca de ideias. Terminou a troca de ideias, fazemos uma vibração pelo nosso lar, pedindo aos bons espíritos que higienizem o ambiente, que iluminem o ambiente, que tragam as luzes do Mestre Jesus, né? Vibramos pela paz mundial, vibramos por todos os homens. Se a gente sabe de alguém que está passando por uma dificuldade, a gente vibra por esse companheiro de jornada. Colocamos um copinho de água para cada um, para magnetizar. Pedimos à espiritualidade que coloca naquela água aquele elemento necessário para nos fortalecer. Prece final, agradecemos e acabou. Isso não dá 20 minutos, meia hora, mais ou menos, né? Toda semana, se eu fizer isso, eu vou trazer uma proteção para o meu lar que é, assim, fantástica. Eu vou implantar o Evangelho na minha casa de uma maneira eficiente e duradoura. E todas as vezes que... Isso é uma prática minha. Todas as vezes que eu me encontro em dificuldade, eu costumo dizer, eu coloco o Evangelho no modo diário. Eu faço todo dia. Até que eu me reequilibre, até que volte à normalidade, e aí volta a ser uma vez por semana. Então, o Evangelho, a prática do Evangelho no lar, é um recurso muito importante para o nosso equilíbrio biológico, psíquico e espiritual. E Jesus ensinou que, se não fosse importante, com toda certeza não seria escrito um livro mostrando 50 momentos que Jesus sentou-se com seus discípulos ao redor da mesa na casa de Simão Pedro. E ele trata aqui de vários assuntos. Ele fala de perdão, ele fala de justiça, ele fala de caridade, ele fala de muitas coisas. Eu selecionei um capítulo para dar um spoilerzinho para vocês, para botar um gostinho de quero mais, né? Um gostinho de eu quero ler esse livro, porque ele é um livro delicioso para ler. Eu li 2 vezes. Primeiro na íntegra, para conhecer o livro, e depois fui lendo
as partes que eu mais gostei, o que mais me chamou a atenção. É um livro, inclusive, que pode participar do Evangelho no Lar. Eu selecionei o capítulo 20. O capítulo 20 desse livro, ele fala a caridade desconhecida. Então, os discípulos chegaram na casa de Pedro, assim, muito preocupados com a história da caridade, porque eles eram pessoas que não tinham recursos financeiros, eram pescadores, né? Trabalhadores. Os recursos que eles tinham eram para o sustento das próprias famílias. Então, eles estavam muito preocupados com essa história de caridade. Como que eles iam praticar a caridade se eles não tinham dinheiro sobrando? Porque eles estavam pensando na caridade só material, que é importante, é necessária, é legítima, mas não é só essa caridade que tem. E Jesus percebeu isso, claro, e aí ele contou uma historinha assim, que existia um homem que tinha um coração muito bom, e que estava muito preocupado que ele não podia dividir os recursos que ele tinha com as pessoas menos favorecidas do que ele. Porque ele tinha muitos filhos, ele tinha uma família para prover o sustento, porque na época de Jesus, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e do lar, e o marido era o provedor, né? Então, tudo que ele ganhava ia para a família. Então, ele dizia, eu não posso ajudar as pessoas, não consigo praticar a caridade. Aí, ele começou a fazer um exercício, né? Um exercício muito importante. Primeiro, ele não permitia que nenhum pensamento negativo chegasse até ele. Pensamento de raiva, melancolia, tristeza. Quando chegava um pensamento desse, ele imediatamente mudava de padrão vibratório, ele ia fazer outra coisa, ele ia conversar com uma pessoa para que o pensamento dele se modificasse, ele fazia uma prece para poder elevar o seu pensamento ao mais alto. Quando alguém chegava para falar mal de alguém para ele, né, fazer a famosa fofoca, ele ouvia e falava daquela pessoa que tinha sido vítima da fofoca uma coisa positiva que essa pessoa tinha. Olha, mas ele tem esta qualidade. Quando alguém o tratava com agressividade, falta de educação, falta de respeito, ele se calava e pensava, este meu irmão é doente, um dia ele vai se curar. Ele recolhia o lixo do chão, porque ele temia que as pessoas mais idosas, com dificuldade de caminhar, tropeçassem, caíssem. Então ele recolhia e jogava no lugar apropriado. E assim foi ao longo da sua vida. Quando ele desencarna, ele chega lá no, entre aspas, tribunal, né? Ele chega lá e é recebido pelo, entre aspas, também juiz, e dá a ele, esse juiz, um halo luminoso. Que sabe aqueles dos santinhos que a gente vê nas imagens católicas, né? Quando ele recebeu o halo luminoso, ele se emociona, ele chora e ele diz, não, tem alguma coisa errada, senhor. Eu não consegui fazer o bem para ninguém, porque eu não ganhava o suficiente. Aí o juiz disse para ele, você fez uma coisa muito mais importante do que dar o alimento, dar o agasalho, dar guarida para quem não tinha onde morar. Você venceu a guerra contra o mal. Você praticou o bem incondicional. E Jesus termina com essa frase, que vocês vão me dar licença de ler, porque eu não quero correr o risco de errar. Ele diz, como conclusão, distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância, intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Um esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Isso é só um aperitivo desse livro maravilhoso,
que nós temos aqui de presente para nós, do Neio Lúcio, na psicografia do Chico. Então eu deixo aqui, meus queridos amigos, um convite para que vocês se deem de presente alguns momentos de aprendizado suave, gostoso, mas profundo e verdadeiro, como tudo que vem de Jesus. Ele é suave, delicado, gostoso. É gostoso a gente falar de Jesus. Até o nome dele é bom de falar, né? Jesus de Nazaré. Não é bom? Faz bem pra caramba, né? Mas tudo o que ele nos trouxe é profundo, é verdadeiro, é importante e indispensável na nossa vida. Então vamos levar Jesus para o nosso lar. Ele está esperando na porta. Ele não é penetra. Ele espera ser convidado. Ele é um garoto educado. Então vamos convidá-lo para entrar no nosso lar e fazer parte do nosso dia a dia. E que ele abençoe cada um de nós e as famílias aqui representadas. Muito agradecida pela atenção. E assim, nesta paz, nesse clima tão gostoso, vamos juntos, fechando os nossos olhos, e antes de pedir por nós, vamos doar o nosso amor, o amor que sai do coração de cada um de nós, como raios luminosos, e esses raios saem dos nossos corações e se unem no centro do salão, formando um intenso farol. E esse farol de amor vai ser levado a todos os hospitais, para aqueles nossos irmãos que estão nos leitos brancos de dor. Vamos pedir por todos que lá trabalham. Vamos pedir que essa luz de amor possa ser levada a todas aquelas pessoas que sabemos que estão com problemas de saúde, nas nossas listas de WhatsApp, por nós, para que essa luz de amor possa ir de encontro, auxiliando na cura. Vamos pedir pelos nossos irmãos que estão nas ruas sem um teto, neste frio, nesta garoa, para que eles possam conseguir um abrigo, um alimento, para enfrentar esse desafio. Mestre, vamos pedir pelas crianças que estão nas ruas, nos orfanatos, nas casas-abrigo, na Fundação Casa, para que possam ser amparadas, auxiliadas, para que possam achar um caminho. Vamos pedir, Senhor, que essa luz de amor possa envolver todos os nossos irmãos que estão nas cracolândias da vida, perambulando de um lado para outro como verdadeiros zumbis, e aqueles nossos irmãos dependentes químicos que estão nos seus lares, para que eles possam receber esta luz de amor, e essa luz de amor envolvê-los e eles terem a força necessária para procurar ajuda e um novo caminho. E pedir pelos familiares desses dependentes químicos, para que quando seus entes queridos aceitarem ajuda, eles possam ajudá-los. Mestre, vamos pedir por todos aqueles que faleceram, desencarnaram, que a espiritualidade possa auxiliá-los. Pedir, Senhor, pelos países que estão em guerra, para que seus dirigentes encontrem a paz. Querido Jesus, amigos da espiritualidade, agora vamos pedir por nós, para que os médiuns que se prepararam possam trazer para nós a terapia do passe. O médium não irá lhe tocar,
só transmitir amor, energia de amor, para que essa energia possa reequilibrar todos os centros de força, a parte espiritual e a parte física. E essa energia entra em nosso corpo através do alto da nossa cabeça, onde temos um ponto chamado coronário. Desce até a nossa testa, nosso frontal, e pensamos que possamos sempre ter pensamentos voltados para o bem. Desce para a nossa garganta, o laríngeo, para que da nossa garganta saiam sempre palavras de estímulo ao próximo. Desce para o nosso coração, nosso cardíaco, para que tenhamos sempre sentimentos voltados para o amor e para o bem. E essa energia vai até o nosso baço para fortalecer nosso sistema imunológico. Vai até o nosso estômago, nosso gástrico. Imagine aqui onde acumulamos as energias negativas. Quando ficamos tensos, nervosos, contraímos o estômago e às vezes até travamos a nossa digestão de tanta energia negativa que acumulamos. Vamos imaginar essa energia circulando, sendo dissipada, dissolvida, eliminada. E essa energia passa pela nossa parte genital, nosso genésico, desce até a sola dos nossos pés, encontrando os terminais nervosos, sobe pela parte de trás da nossa perna e no começo da nossa coluna tem o básico, nossa sustentação. E essa energia vai subindo pela nossa coluna vertebral, alinhando vértebra por vértebra, alinhando toda a musculatura das nossas costas, aliviando nossas dores, passando pela nossa nuca, fechando no alto do coronário, no alto da nossa cabeça. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, vamos pedir agora pelas nossas águas. Você que trouxe a sua água, mentalize. Se não trouxe, mentalize uma garrafa d'água na sua casa, para que ela possa ser energizada. E nós vamos energizar mentalmente, buscando essas energias, junto com os nossos irmãos espirituais, químicos, biólogos, pretos velhos, caboclos. Vamos mentalmente com ele buscar esses medicamentos nas matas, nos rios, nas cachoeiras, nos mares, para que eles possam manipular essas energias da espiritualidade e colocar nas nossas águas, para que quando formos tomar um medicamento, façamos uma prece antes e tomemos o nosso medicamento com essa água, para ela potencializar o efeito dos nossos medicamentos. Ou durante a nossa semana, tomemos um pouquinho ao dia, para que equilibre o nosso organismo físico, tenhamos uma semana muito melhor. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, que essa luz de amor possa envolver a todos nós, que essa luz de amor possa nos reequilibrar, nos reenergizar, fortalecendo a nós, os nossos lares, para que juntos, quando chegarmos nos nossos lares, possamos sentir essas energias de paz, de amor, de equilíbrio que estamos sentindo aqui. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, só temos a agradecer pelo banquete espiritual que recebemos, por essas energias de luz e de amor, por essa mensagem tão gostosa que recebemos hoje. E agradecer dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja,
Graças a Deus. Agora, muito cuidado que eles vão acender as luzes. Antes de nós sairmos, vamos fazer o sorteio do nosso livro, né? Quem faz aniversário essa semana? Tem alguém aqui? Opa, então por favor, venha